Ivanov, perguntas e respostas. Questão. As catástrofes como Chernobyl ou como a bomba atômica, é possível que isso se realize de novo ou haveria uma intervenção? O que é que você tem necessidade de preservar, dizendo isso? O efêmero. Há quem continua a não compreender o que isso quer dizer, fenômeno de extinção global. E preciso colocar-lhes as palavras precisas. Fenômenos de extinção global. Isso quer dizer o que isso quer dizer, não? Questão. O que você vai tornar-se depois? Bem, primeiro, vamos acolhê-los, não é? Alguns, para transmitir o bastão, e a cenoura, é claro, e outros, simplesmente, para apertar-se nos braços, acompanhar-se algum tempo e, depois, vocês fazem o que quiserem, e nós, também, aliás. E é tempo que isso aconteça porque, aí, isso começa a ficar muito longo, não é? Enfim, eu digo isso não é muito tempo, mas olhem Li Shen. Mas, bem, ele não tem a mesma noção de tempo, mesmo onde nós estamos, do que nós. Já, em sua vida, ele não estava no mesmo espaço-tempo, então, vocês podem imaginar agora. Quando ele diz que vai fazer silêncio, faz 800 anos de seu tempo, que ele não tem sido ouvido. Entre nós também, hein? Para aqueles que estavam aí há mais tempo. Questão. Quando se fala de perdão, não se emite, ao mesmo tempo, uma noção de culpa? Não. A partir do momento em que você se perdoa, a si mesmo, em primeiro lugar. É a você que é preciso perdoar, não é ao outro. É aquele que diz quem é. Isso funciona, também, nesse sentido, mas isso nós já dissemos, há numerosos anos. Qual culpa, já que tudo é experiência? O perdão, a graça, a ação da graça é o perdão incondicional. Isso não quer dizer sim a tudo porque, se você manifesta esse perdão incondicional, isso quer dizer que você entra na graça. E, se você entra na graça, todas as dificuldades vão aplanar-se, pela operação do Santo Espírito, e isso não é uma piada. Você vê a qual ponto, quando você tem um problema, você diz: quem vai resolver isso? A operação do Santo Espírito? Em um tom irônico. Não, eu não o digo de modo irônico, é a estrita verdade, é o Espírito do Sol, é Cristo que está aí, de qualquer forma. Você quereria ser, ainda, incomodado por uma cadeira ou por um tijolo que lhe cai na cabeça, ou por uma central nuclear que explode. E, aí, para atravessar isso, você vê se está, ainda, na projeção da consciência. Eu não falo de projeção no sentido psicológico, de emanação da consciência, ou será que você está em uma interiorização da consciência? Isso lhe dá o sentido de sua energia, desta vez, como eu digo, com uma experimentação ao vivo, e não mais em seu ser ou no aspecto vibral, mas, diretamente, no cotidiano. É isso, também, a unidade. Não unidade assim, imaginada, sonhada, mas vivida. Eu vejo que há os que refletem, dizendo-se: eu tenho, ainda, preocupação em mim. Não, isso não é preocupação, é, simplesmente, vê-lo, e tudo, e perdoar-se. Questão. O fato de soltar todo o julgamento, bem, mal, isso corresponde à liberação? Isso não é algo que você possa decidir assim. Porque, assim que você faz uma escolha, há um julgamento. O importante é não condenar. O julgamento é inevitável e inexorável nesse mundo. Então, todo mundo diz a você: não se deve julgar. Não. Não se deve condenar. Mas julgar é avaliar, pesar o pró e o contra, é isso o julgamento. A condenação é em seguida. E vocês têm, todos, vocês veem essas palavras por toda a parte. Não julgar. Mas é, sobretudo, não condenar. Obviamente, quando você vê algo, no outro ou em você, é, já, um julgamento. Portanto, tudo que você vê é um julgamento. O julgamento não é, unicamente, o julgamento teatral, no sentido em que é empregado em relação ao ego.
Portanto, o julgamento foi colado a algo de muito melodramático, mas você passa sua vida a julgar, a fazer escolhas, mesmo para você, cada um faz isso. Mas o julgamento deve terminar pelo isentar, não pela condenação. Então, você vê, é a finalidade do julgamento que é diferente. É claro, vem um momento no qual você não pode mais nada julgar. Não é que você preste atenção para nada julgar, porque, aí, você entra em um ego que se reforça e que diz: não, eu não julgo, eu aceito tudo, então, estou liberado. Mas isso prova, ainda, aí, nesse nível, uma incompreensão, mais do que isso, uma não vivência do que é, realmente, a graça e o perdão. O amor ou o medo, sempre, e ainda mais do que antes. Questão. Os meses de maio são, frequentemente, especiais. O que é desse? Sim, é o que eu nomeei o belo mês de maio. Mas tudo será gratinado. Quando isso cozinha, gratina, não é? Mas você vê bem isso, de qualquer forma. Você tem a chance de não ser a rã que se esquenta na vasilha sem se aperceber disso. Você vê, ao seu redor, em você, no planeta, no céu, os vulcões, a terra, os animais que morrem, tudo isso é visível. Não são, mesmo, dados espirituais ou em relação com a liberdade. Você vê, efetivamente, que há, na Terra, duas informações, aquelas que o adormecem e aquelas que o despertam. Aquelas que despertam são as verdadeiras, são aquelas que lhe falam do que acontece, realmente, e que não vão falar-lhe da crise econômica e dos fantoches que se agitam nos diferentes países e nos diferentes governos. Tudo isso você vê, não? A menos que esteja na negação. Então, é verdade que, no caminho espiritual, há muita negação, muitos seres que recusam ver a evidência. É o choque da humanidade. Quantas vezes isso foi preparado por Sri Aurobindo, quantas vezes isso foi explicado, mas você está dentro. Eu espero que você se dê conta disso, de qualquer forma.